Continuação do capítulo 11. Uma exigência aos que querem ser seus discípulos. Em determinada ocasião, quando as Escrituras enfatizam que havia grandes multidões seguindo a Jesus, e me parece que, sempre que essa ênfase é dada, encontraremos algum ensino de Cristo que parece ser a forma de certificar-se de que as pessoas entenderam o que significa de fato segui-lo. Ele estabelece uma exigência, uma condição aos que querem ser seus discípulos. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, do 25 ao 27. Não estamos falando de um conselho ou sugestão, mas de um requerimento inegociável. Só poderia tornar-se discípulos de Jesus quem preenchesse tal requisito: tomar a sua cruz. Se estamos reconhecendo que tomar a cruz é uma exigência para ser discípulo de Cristo, o que acredito ser o que queremos de fato, então como não entender qual é exatamente essa exigência? Precisamos compreendê-la, do contrário, jamais entenderemos a exigência feita e, consequentemente, não poderemos ser seus discípulos. Hudson Taylor declarou: uma vida fácil que a si mesmo não se negue nunca será poderosa. Produzir frutos exige suportar cruzes. Já ouvi todo tipo de conversa e tentativa de explicação sobre esse assunto. Alguns pensam que tomar a cruz tem a ver com alguma dificuldade que tenham de suportar uma prova pela qual precisam passar. Certa ocasião, alguém me apresentou a sogra e divertidamente, e espero que esse tivesse mesmo essa liberdade, a apresentou desta forma: Ei, pastor, está aqui a minha cruz. Mas nenhuma dessas coisas se encaixa no que Cristo ensinou. Então, o que de fato significa a expressão tomar a sua cruz? Deixemos a própria Bíblia explicar a Bíblia. Quando o Império Romano sentenciava alguns prisioneiros a esse tipo de morte, por crucificação, era comum fazer com que ele desfilasse publicamente carregando a sua cruz. Essa caminhada até o local da execução era uma forma de reconhecer perante todos a própria sentença de morte. As Escrituras nos mostram que fizeram isso com o nosso Senhor. Tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. João 19, do 17 ao 18, grifo do autor. Em determinado momento, pela provável dificuldade de fazer isso sozinho, em razão dos sofrimentos que lhe foram infligidos, Jesus precisou de ajuda para carregar a sua cruz. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre, e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Marcos 15, 21, grifo do autor. A expressão obrigaram significa que os próprios soldados romanos impuseram compulsoriamente a tal ajuda a esse Simão que voltava do campo. Frase que sugere que ele era só um passante e não um espectador que acompanhava a multidão. Diante de tais informações, pergunto, novamente, o que é tomar a sua cruz? É assumir publicamente uma sentença de morte que já foi decretada sobre nós. Ou seja, Cristo estava ensinando que para sermos seus discípulos temos de decidir morrer para o nosso próprio eu, para a nossa carne e para o mundo. E não só aceitar isso, mas tornar público que já estamos sentenciados à morte. Isso ficaria ainda mais evidente quando Jesus relaciona o ato de negar a si mesmo com o de tomar a cruz. Portanto, vemos que as duas coisas estão conectadas, e é acerca disso que passo a discorrer agora. Negar a si mesmo. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue,
Tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34, grifo do autor. O que significa a exigência de Jesus apresentada aos que aspiravam a ser seus discípulos? Quando ele disse a si mesmo se negue, o que exatamente isso queria dizer? Desde o início da história humana, o grande conflito que nós humanos temos com Deus é uma guerra de vontades. O Senhor disse ao primeiro casal que não era da vontade dele que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles escolheram sua própria vontade e comeram. A obediência é um requisito definido pelo Criador para regrar o seu relacionamento com a humanidade desde o início. E o perigo de comprometer isso tudo sempre residiu na vontade e no poder de escolha dos homens, que tendem a diferir da vontade e das ordenanças divinas. Essa foi a razão pela qual Deus advertiu a Caim antes de ele pecar. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4:7. Nossos desejos carnais trabalham contrários ao propósito divino, portanto, são contra nós. Nosso Senhor Jesus Cristo não veio apenas remover a culpa e a condenação do pecado. Ele veio para restaurar o propósito inicial, comprometido pela desobediência do homem e suas trágicas consequências. Mas é ridículo acharmos que pode haver a restauração plena de tudo que o homem tinha antes da queda, sem que a mesma dimensão de obediência a Deus e plena sujeição ao seu senhorio seja reestabelecida como no princípio. O Evangelho de Cristo é uma mensagem de obediência. Temos tentado proclamar uma mensagem de fé desacompanhada da obediência, e isso não se harmoniza com a revelação bíblica. Aliás, por 2 vezes, Paulo relaciona em sua carta aos Romanos a obediência com a fé. Atente para as frases destacadas. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos a graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Romanos 1, 5 e 6, versão NVI, grifo do autor. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele, a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Romanos 16, do 25 ao 27, versão NVI, grifo do autor. Na verdade, há uma inquestionável conexão nas Escrituras entre crer e obedecer. Cristo nos mandou pregar o Evangelho a toda criatura e disse que os que crescem seriam salvos. Marcos 16, 15 e 16. Portanto, o Evangelho requer do homem uma resposta de fé. Mas o mesmo Jesus também ordenou que fizéssemos discípulos das nações e os ensinássemos a guardar, obedecer, cumprir, atender tudo o que ele havia ensinado. Mateus 28, 19 e 20. Fé e obediência andam juntas. Em seu precioso livro Coração Ardente, Acendendo o Amor por Deus, John Bevere diz o seguinte sobre isso. Na Bíblia, crer significa não somente reconhecer a existência de Jesus, mas também obedecer à sua vontade e à sua palavra. Em Hebreus 5:9 lemos: "E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem." Crer é obedecer. Com isso em mente, é necessário reconhecer que a ordem de Cristo sobre negar a si mesmo não é uma mera tentativa de nos privar de algo supostamente bom. Trata-se do princípio da obediência sendo cultivado através do exercício da única coisa que pode barrar nossa inclinação ao pecado, o domínio próprio.
Paulo definiu a autonegação nas seguintes palavras: Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 19 e 20. Em outra epístola, o apóstolo descreveu a maneira como podemos nos manter crucificados com Cristo. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 27. O que é a autonegação? Ela não deve ser confundida com autoflagelo. A linguagem de Paulo sobre esmurrar o corpo deve ser vista como figurada. O que percebemos, especialmente quando ele fala sobre reduzir o corpo à escravidão. Aliás, para entender a não liberalidade da afirmação do apóstolo, basta nos questionar: de que forma essa segunda frase poderia ser literal? Quando José, no Egito, disse não à sua vontade carnal de aceitar a proposta indecente da mulher de Potifar e adulterar com ela, ele estava esmurrando seu corpo e reduzindo a escravidão. Quando Jesus, no Getsemane, orou para que a vontade do Pai Celeste fosse feita e não a sua, ele estava fazendo o mesmo. Richard Baxter declarou: a morte perde metade de suas armas quando negamos em primeiro lugar os prazeres e interesses da carne.